E aí, gente bonita desse canal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui num cenário diferente, um pouco improvisado, mas eu vou aproveitar o gancho de um vídeo que eu vi sobre as Olimpíadas, sobre a roupa que foi usada na abertura das Olimpíadas de Inverno. Tá acontecendo agora, né, esse mês aqui de fevereiro. Foi uma entrevista que fizeram com o Lucas Pinheiro, um dos atletas do Brasil, e o estilista da Moncler, que foi a marca que assinou essa roupa, falando sobre o conceito, né, do porquê que eles desenvolveram aquela roupa para o time do Brasil, qual que foi a inspiração. É uma silhueta que representa superpoder. E hoje, abrindo os jogos, na cerimônia de abertura, a gente queria criar um uniforme que representa a missão, representa o propósito. É uma silhueta que representa superpoder. Mas não um superpoder necessário de medalhas, de troféu. É a conexão com você mesmo. Essa superpoder que existe dentro de a gente, sabe? Essa capa que eu fiz para os porta-bandeiras, existe um pouco desse cerimonial de carnaval que nós temos, de majestade, de espírito de acolher. E o nosso espírito, nosso Brazilian Soul, que eu gosto de dizer, ele está por dentro, está na sutileza. Como nossos cores maravilhosos só por dentro, porque espírito, a performance verdadeira, ele existe por dentro, não para fora. É uma expressão da sua personalidade, seu esporte, quem você é, sua jornada, tudo. E a competição mesmo é conectando todas essas coisas para esse momento. Bom, eu acho que o mundo da moda e do mobiliário, eles estão muito interligados, né? Eu acho que o design, no geral, ele bebe muito da fonte da moda, em muitas fontes de pesquisa parecidas, nessas origens de onde a gente busca inspiração. Cada vez eu vejo mais a recorrência sobre o assunto da brasilidade como um norte bem significativo sobre o que está sendo criado. Claro, ali, obviamente, é uma roupa para vestir o time do Brasil, então necessariamente teria que falar sobre brasilidade, mas eu acho que por muito tempo tentou-se fugir do discurso do orgulho de ser brasileiro para fazer coisas para o próprio Brasil, né? Então, pelo menos no mobiliário, até pouco tempo atrás, se falava muito de design europeu, né? Do design italiano, do design alemão, né? As coisas feitas nos Estados Unidos, a moda de tal lugar. E eu vejo que a cultura brasileira, a gente, como os famosos gafanhotos da internet, a gente conseguiu difundir muito, né? Essa paixão que a gente tem, esse calor. Nos tempos de hoje, e as relações humanas são tão difíceis, que a gente passa por guerras que a gente está assistindo do mundo inteiro, o que está sendo valorizado, pelo menos as pessoas estão buscando um pouco mais de calor, um pouco mais de compaixão, de espírito de sociedade, né? Essa coisa compartilhada, essa coisa que é dividida e que se multiplica, esse calor humano que a gente sabe que é muito brasileiro. Então eu achei muito legal, né, esse discurso se repetir sobre falar desse espírito brasileiro sendo uma coisa que pode atingir muitas pessoas além de brasileiros, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas eu tenho sido inundada de gringos que estão se mudando para o Brasil, ensinando como se muda para o Brasil, viajaram para o Brasil, vieram para cá, o que eles gostam, o que eles não gostam. E isso era um conteúdo que, pelo menos há uns 10 anos atrás, eu via muito ao contrário, né? Brasileiros que iam para fora, claro que ainda existe muito, mas não existia o movimento contrário. E aí vem mais o gancho do que eu vi na Bimag. Se vocês assistirem os 2 últimos vídeos de vlog, eu falo um pouco sobre a coleção pensada para a ADM, né, que é a empresa que eu sou designer residente, e sobre o que eu vi foi apresentado na feira. E eu achei um pouco mais presente essa relação assim com a brasilidade, a valorização do brasileiro, do artesanal, do calor humano, a valorização do que é regional, do que é local e nacional. E aí eu sinto que isso é uma tendência que vai perdurar por um bom tempo. Pelo menos aí mais uns 4, 5 anos. Então eu aposto bastante nisso. Principalmente por conta do momento de vida que a gente tá tendo, né? E querendo ou não, a gente fala de comportamento humano. Então até que não mudar o jeito que as pessoas estão vivendo, se relacionando e as preocupações, isso talvez se perdure aí como uma tendência do que vai gerar desejo, consumo. E é para isso que muitas vezes a pesquisa de tendência ela funciona, né? Para entender o que gera desejo nas pessoas e o que você vai colocar para ser vendido. Bom, como designer, o que eu acho que a gente tem que se aproveitar desse momento, né? Como designer brasileiro, falar disso, né? Apostar nesse discurso, entender o que é melhor, né? O que a gente consegue trazer. Eu falei com o pessoal que visitou lá o stand sobre essa brasilidade, porque era tema
central da coleção que a gente levou para a BIMAD, me perguntaram se eu achava que esse discurso estava ligado à materialidade do que está sendo produzido, por exemplo, né? No mobiliário é muito comum associar o móvel brasileiro à madeira, a fibras naturais e por aí vai. E de fato é uma característica que é muito lembrada, até porque nós conseguimos ter um trabalho de madeira que muitos lugares não têm. Tem uma identidade aí que vem da madeira sim. Porém, eu acho que esse discurso não precisa ser limitante nesse lugar. O design brasileiro, eu acho que ele é uma coisa que está ainda sendo construída. Ele ainda não tem uma marca tão definida como o design de outros lugares. Vou dar um exemplo novamente, o japonês, o italiano, o alemão, que a gente reconhece em carro, na moda, no mobiliário, em vários locais diferentes. Então eu acredito que essa identidade do design brasileiro, ela ainda está em processo de construção. E nós fazemos parte desse processo, né? Eu acho que ele é um ciclo, que quando o designer lança produto, o mercado olha, né? E aí o consumidor consome o que o mercado coloca e a indústria estuda o que o consumidor comprou para poder fazer novos produtos. Então a gente pode sempre fazer parte do começo dessa história de tal que a gente acredita que é o mais correto ou que a gente acha que pode ser feito, né? Então eu falei que essa materialidade é uma parte do que pode ser construído como design brasileiro. Então a gente vê com mais um exemplo da Moncler que fez a roupa, provavelmente não tem nenhuma fibra natural nessa roupa, não tem madeira, não tem algodão, não tem linho, não tem fibra do bambu, não tem nada relacionado à materialidade de coisas que são produzidas no Brasil. Porém, ela tem um conceito que fala muito sobre o Brasil. E pode também existir, né? Quando a gente traz materiais como algodão colorido, que é muito comum, por exemplo, na Paraíba, um material super legal, interessante, a madeira também tem esse conceito de brasilidade. Porém, eu acho que a gente não precisa se prender a um único discurso para fazer o nosso trabalho. E principalmente fazer aquilo que a gente acredita. Se uma empresa, por exemplo, trabalha com plástico, quer dizer que ela não vai conseguir fazer nada que remeta à brasilidade. Havaianas, por exemplo, né? É um polímero, né? Um plástico, uma borracha. Ela não fala de brasilidade? Claro que fala. É muito mais do que só a materialidade, é muito mais do que só como é feito, né? É muito além disso. E esse discurso, eu acredito muito que ele ainda está sendo construído e nós devemos ativamente fazer parte desse discurso como geradores de opinião, pessoas ativas e não só passivas que recebem o que está sendo dito e reproduz. Eu acho que a gente pode criar conceito, a gente pode criar definições dentro desse padrão, porque nós, brasileiros, designers brasileiros, é quem temos esse poder. E eu acho que isso é super importante nesse momento de construção dessa identidade. O que a gente quer botar pra fora, o que a gente quer mostrar, quais são as nossas melhores qualidades. E eu acho, pessoalmente, que vai muito além do material. Eu acho que tá muito mais como no conceito do casaco, tá dentro, tá no espírito brasileiro, muito além do que é visto do lado de fora. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, peça o seu like, se inscreva no canal. Aqui a gente fala de design, a gente fala de pesquisa de tendência, a gente fala um pouco de fofoca, tem um pouco de vlog, e a intenção desse canal é ajudar outros profissionais que, com o conhecimento que eu tenho adquirido nessa minha jornada profissional. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo que tá aqui, todo mundo que acompanha, todo mundo que me segue, que vê os vídeos, e a gente se vê na próxima semana. Tchau!